Uniclac. Olá, voltamos! Estamos aqui falando das infrações leves, graves e gravíssimas. Nós estamos falando, não é, da Lei 6437 de agosto de 77. Então agora nós vamos, não é, sem perder tempo, sem muitas delongas, as infrações. As infrações na lei, elas se classificam em leves, graves e gravíssimas. Aquelas em que o infrator seja beneficiado por uma circunstância atenuante, que nós acabamos de estudar, é uma infração leve. Aquela em que o infrator, não é, aquela que for verificada em uma circunstância agravante, não é, é considerada uma infração grave. Aquelas em que for verificada uma circunstância agravante é sim uma infração grave. E a gravíssima, se verificada a existência de duas ou mais circunstâncias agravantes. É mole? Então, uma circunstância atenuante, infração leve. Uma circunstância agravante, uma infração grave. E duas ou mais circunstâncias agravantes, uma infração gravíssima. Muito bem, Luciana. Muito bem, eu já entendi isso. Mas quais são as infrações? Quais são as infrações sanitárias em espécie? Olha, isso está no seu material aí no artigo 10. Pega aí para mim ver. Para mim ver foi horrível, né? Para que eu possa ver. Eu quis dizer, pega aí para mim, vírgula, a fim de que a gente possa ver. Melhorou, não foi? Vamos lá. Então pega aí para ver, para você ver. Muito bem. Olha só. Essas infrações estão no artigo 10 da nossa lei. Estão no artigo 10 da lei. Só que nós não vamos trazer todas aqui. Ficar falando de infração por infração, sanção por sanção, não. Elas são bem autoexplicativas. São comportamentos humanos que serão aí penalizados, que sofrerão sanções de cunho administrativo. Trouxe algumas. Luzinha, você acha que pena cai? Não. Em prova nenhuma a aplicação da pena cai, a não ser que seja uma prova de juiz, o que ainda não é nosso caso. Então não é preciso, eu vou decorar todas as infrações, todas as sanções. Só se você for um chip, né? Aí se você for um chip, tudo bem. Mas se você não for, não. Então nós temos, por exemplo, como infração, construir, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, não é? Cosméticos, produtos de higiene e dietéticos correlatos. Construir, instalar ou fazer funcionar em qualquer parte do território nacional laboratórios de produção de medicamentos, drogas, insumos, cosméticos, produtos de higiene, dietéticos correlatos, sem o devido registro. Então, você vai ser penalizado, não é? Advertência, interdição, cancelamento, autorização, licença, etc. Então, você vai ser o quê? Você vai ser penalizado. Você vai sofrer essa sanção. Tá certo? Número 2, já que você está aí em contrário às normas, né? Porque aqui tem o resto que não está aqui, mas você está aí com o seu material, né? Pega aí no artigo 10, tá? Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos, casas de saúde, clínicas em geral, casas de repouso, serviços, unidades de saúde, estabelecimentos ou organizações afins que se dediquem à promoção, proteção e recuperação da saúde sem a licença do órgão sanitário competente, contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes, pena de advertência, interdição, cancelamento da licença ou da multa. Então você vê que você, só para acertar a questão, basta você utilizar o seu bom senso. Se utilizando o seu bom senso, você garante sua questão, porque não tem realmente o que se decorar, não tem o que se falar. Você utilizando, já pensou? Você construir uma casa de repouso sem observar as normas legais? Você vai construir, você vai instalar uma casa que se dedique à promoção, proteção e recuperação da saúde sem licença do órgão sanitário. E aí? Tenha santa paciência. Você vai dizer que isso não é uma infração? Luzinha, mas qual é a penalidade? Não precisa decorar. Se eles pedirem, vai ser assim uma surpresaça. Uma surpresaça no ramo de concurso. Porque não é de bom senso. Gente, você vai trabalhar com a lei do lado.
O juiz trabalha ali com a lei do lado. O ministro da Saúde trabalha com a lei do lado. Já pensou você ser um chip do computador? Já pensou? Lei 8.203. Isso não existe, não é? Mas, lendo isso aqui, caindo na prova, você fatalmente há de acertar. Número 5, fazer propaganda de produtos sob vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a legislação sanitária. A propaganda também, não é? Enganosa, além de ser aqui, além de estar aqui, né, na nossa lei, também está na lei, né? Em nossa lei, também está na Lei de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.071, não é? De 90, não é isso? Isso é propaganda enganosa, né? Fazer propaganda de produtos de vigilância sanitária, alimentos e outros, contrariando a legislação. Se está contrariando a legislação, é enganosa. É enganosa, não é? Então, pena de advertência, proibição da propaganda, suspensão da venda, imposição de mensagem retificadora, suspensão da propaganda, publicidade, além de pagar a sua multa, que é uma das fontes da receita, e receita da nossa Anvisa, deixar aquele que tiver o dever legal de fazê-lo, de notificar doença ou zoonose transmissível, né, ao homem, ao ser humano, melhor seria ao ser humano. Mas a nossa lei é de 77, enfim, de acordo com o que disponha as normas legais ou regulamentares, né, agora é ser humano, né? E a mulher aqui fica onde, né? Onde é que você fica? Você fica onde? Né? Você fica aqui dando aula? Quer dizer que então você pode ser submetida aí, né, a uma zoonose e que não vai ter nada, porque aí, né, aquela pessoa deixou, né, ele tinha o legal de fazer notificar a doença transmissível ao homem, mas não tinha o dever legal de notificar a doença transmissível à mulher. Então, né, discussão boba já, porque agora é ser humano, tá certo? Então, pena de advertência ou multa, eu preciso decorar, Lu. Dê uma lida, poxa, dê uma lida. Porque aqui, dando uma lida, você já percebe que é bem tranquilo. Eu trouxe outra, número 10. Obstar ou dificultar a ação de fiscalização das autoridades, não é? Pena de advertência, intervenção, interdição, etc. do estabelecimento, cancelamento da licença ou aplicação de multa. Fornecer, vender ou praticar atos de comércio em relação a medicamentos, drogas e correlatos, cuja venda e uso dependam de prescrição médica. Então você está vendendo, chega na farmácia, me dê aí um antibiótico. E aí, tal medicamento, mas a gente sabe que certos medicamentos só podem ser vendidos com prescrição médica, a pessoa chega lá e vende tranquilamente para você. Tá vendo? Até com o aparelho ainda consigo assoviar um pouco. Tenha santa paciência. Então, ó, pena de advertência, interdição, cancelamento da licença e ou multa, beleza? 17. Reaproveitar vasilhames de saneantes, seus congêneres e de outros produtos capazes de serem nocivos à saúde. Pode observar aí, lá no seu desinfetante que você compra para casa, o seu domicílio sanitário, sua água sanitária. Veja se não tem lá proibida a reutilização desse vasilhame. Veja se não tem lá escrito. Tem que ter escrito, tá certo? Então é proibido. Advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, multa. Utilizar na preparação de hormônios, lembra? Órgãos de animais doentes, estafados, emagrecidos, ou que apresentem sinais de decomposição no momento de serem manipulados. Advertência, apreensão, inutilização. Já pensou isso aqui? Mas não gosto nem de pensar. Né? Advertência, apreensão, inutilização, interdição, cancelamento do registro, autorização, né, do cancelamento do registro, da autorização e da licença e ou multa. 27. Proceder à cremação de cadáveres ou utilizá-los contrariando as normas sanitárias, né? Proceder à cremação de cadáver, né, ou utilizá-los de forma contrária às normas sanitárias. Advertência, interdição do estabelecimento e multa. Agora, essa lâmina está um pouco, né, acho que dá para você ler aí, porque ela ficou grande, não foi? É muita coisa para falar, mas enfim, né? Expor ou entregar ao consumo humano, 30, pega aí no seu material, se você não estiver conseguindo ler, pega aí no seu material. Pegou? Número 30, inciso 30 do artigo 10. Beleza, vamos lá. Expor ou entregar ao consumo humano sal refinado, moído ou granulado,
que não contenha iodo na proporção estabelecida pelo Ministério da Saúde. Eu tenho, assim, maior problema, né, com sal, porque tive sérios problemas, né, com a minha mãe. Minha mãe tinha algumas morbidades, né, algumas doenças, e sal para ela era terrível. Então, eu tenho tido maior cuidado, não é, com essa questão. Então, expor e entregar ao consumo humano sal refinado, moído, granulado, que não contém o iodo na proporção correta, pode causar, sal já causa sérios danos, né? E já ir na proporção que não está correta, pior ainda. Então, olha quanta coisa: advertência, apreensão e ou interdição do produto, suspensão da venda, fabricação do produto, cancelamento do registro do produto, interdição parcial ou total do estabelecimento, cancelamento da autorização para funcionamento da empresa, cancelamento do alvará de licenciamento do estabelecimento e ou multa. É mole? Você fica aí hipertenso, né? Sal aí causando aí uma, né, em quantidades exorbitantes, pode causar seríssimos danos aí, né, na nossa saúde, beleza? Muito bem! Luzinha, eu estudei, eu conheci as infrações, eu conheci as sanções, eu conheci as circunstâncias agravantes, as circunstâncias atenuantes, dei uma lida aqui em alguma infração, porque a gente não vai ficar aqui lendo todas, tá aí no seu artigo 10, você pega seu material que a gente passou, você pode aí disponibilizar, ou você pode aí utilizar, né? Mas como é que ocorre este processo? O processo, eu não posso ser penalizado porque cometi certa infração sem ter aí garantido o meu direito de resposta. Eu estudei em constitucional aqui com o meu professor, que é garantido o direito de resposta proporcional ao agravo. Então eu tenho que ter garantido sim o meu direito de resposta. Como é que eu garanto essa resposta? Como é que esse processo se dá? Bom, as infrações sanitárias serão apuradas por processo administrativo, porque você não está aqui no judiciário, você está aqui no âmbito da administração pública, no âmbito aí do poder executivo. Então, você vai se dar essa infração, essa apuração, essa, abre aspas bem grande, investigação, que não é, viu? Falei só para a gente entender, né? Destrinchando a lei. Eu estou aqui dando aula para a Anvisa. Se estivesse dando aula aqui de outra disciplina, talvez, né, a gente pudesse utilizar, se fosse um direito penal militar, não é? Outra abordagem. Mas aqui é poder executivo. Então nós estamos aqui no campo do direito administrativo. Estamos no campo do direito administrativo. Então, se é uma infração administrativa, ela não vai ser apurada no processo, mas sim em um processo administrativo, que tem lei para o processo administrativo, do processo administrativo. Talvez você estude, talvez não, em algum concurso ou outro. Então, vai ser apurada mediante processo administrativo próprio, né, essa infração, que será iniciado, lógico, com a lavratura do auto de infração. Quem inicia o processo administrativo aí para a apuração de uma infração relativa a ações que digam respeito à vigilância sanitária é um procedimento administrativo, processo administrativo. O auto de infração será lavrado na sede da repartição competente em que for, ou no local em que for verificada a infração, tá certo? Pela autoridade sanitária que houver constatado, tá certo? Ou no local em que for verificada a infração pela autoridade sanitária que a houver constatado. Então, se a autoridade sanitária constatou aí uma irregularidade no seu município, a autoridade sanitária do seu município, então, aí sim ela vai instaurar esse processo administrativo mediante publicação, ela vai baixar aí o auto de infração. O auto de infração, obviamente, é um documento e deve conter algumas informações fundamentais, tais como o nome do infrator, óbvio, o seu domicílio, né, sua residência, bem como os demais elementos necessários para sua qualificação e identificação civil. Domicílio e residência não são as mesmas coisas? Em regra, não. Em regra, não. O domicílio, não é aquele local onde você se estabelece com ônibus definitivo, lá no direito civil, se você já estudou. E a residência você pode ter, assim como o domicílio, você pode ter várias residências, mas uma vai ser, digamos assim, estou dando apenas um exemplo, você vai estabelecer aquela como seu domicílio civil. Por exemplo, eu tenho domicílio civil
em determinada cidade, vou dizer cidade A. Fala Salvador, tá? Eu tenho domicílio civil em Salvador, mas tenho uma casa na ilha de Itaparica. Mas o meu domicílio, a minha profissão, eu exerço em Salvador. Então, ou no Rio de Janeiro, ou então eu tenho uma casa, sei lá, em Cuiabá, né? Eu resido em Cuiabá, eu tenho domicílio civil em Cuiabá, mas elegi Cuiabá como meu domicílio, mas tem uma casa em Chapada dos Guimarães, tá? Que eu passo férias, ali é minha residência, enquanto eu estiver ali é minha residência, mas o meu domicílio civil é aqui. Então, um requisito essencial para se lavrar o auto de infração é o nome, a qualidade, a identificação civil da pessoa. O nome do infrator, seu domicílio, sua residência, bem como os demais elementos necessários à sua qualificação e identificação civil. O local, a data, a hora da lavratura do auto, né? Local, data e hora da lavratura onde a infração foi verificada, né? Descrição da infração, vai descrever o que foi que você viu. O fiscal da Anvisa chega lá, ele tem que descrever o que foi que ele viu. Então, descrever, né, a infração e fazer menção ao dispositivo legal. Quando você passar, você vai viver ali com sua lei do lado, ó. Se você for ali um fiscal, você vai, ó, viver ali com a lei do lado. Você ali, ó, descreveu, você vai fazer menção, né, do que foi visto e vai fazer aí a menção do artigo que foi aí transgredido. Beleza? Muito bem. A penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição. Tá certo? Então, a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal. Por quê? Porque ninguém pode ser aí condenado sem a respectivo artigo, sem estar fundamentado na lei, não apenas sem prévia cominação legal, não é? Não há crime sem lei anterior que defina nem pena sem prévia cominação legal, artigo 5º da nossa Constituição. Então, se eu vou aí ser penalizado, se eu serei, né, penalizado, se eu vou ser penalizado, então, que me dê aí o nome, não é? O nome dessa infração que eu cometi, o respectivo comando legal, a fim de que eu saiba me defender. Muito bem, a ciência pelo autuado de que responderá o fato em processo administrativo. Você tem que dar ciência, tem que saber que você está respondendo o processo administrativo, né? O ditame do processo administrativo é diferente do processo penal. Você tem uma lei que trata de procedimentos, processos administrativos, a fim de que você possa utilizá-los, saber como se defender. Por exemplo, no processo administrativo a gente sabe que não é, né? É faculdade da pessoa fazer se representar por um advogado. É faculdade, você pode ou não querer ser representado por um advogado. Então, tomar conhecimento de que você está respondendo ao processo administrativo, assinar o termo, não é? A assinatura do autuado ou, na sua ausência ou recusa, de duas testemunhas, não é? De duas testemunhas e do autuante, você que está atuando a pessoa. Então, o autuado chega lá, não vou assinar não. Então, alguém vai assinar a rogo. Sabe o que é assinar a rogo? Quando tem lá, ó, aqui embaixo tem lá, Luciana Medeiros, né? Aí alguém chega aqui, bota o P, traço e escreve lá, você quem foi? Quem? Mariana, muito bem. Aí Mariana, ó, Mariana Dantas, pronto. Mariana assinou por Luciana Medeiros. Então, isso aí é uma assinatura a rogo, né? Isso aí é uma assinatura a rogo. Se por acaso o autuado não quiser assinar, então duas testemunhas irão atuar. Prazo para interposição do recurso, não é? Quando cabível, você vai ter lá, você vai tomar ciência de que você tem um prazo para, né, para recorrer. Agora, se por acaso acontecer dessa assinatura a rogo, obviamente que isso vai ter que ser mencionado no auto, né, de infração, né? Havendo recusa do infrator em assinar o auto, será feita no auto, a menção do fato. A pessoa não quer assinar, é um direito que ela tem, ela não quer, então duas testemunhas ali que vão assinar isso, não é? O fiscal, não é? Você aí, você vai lá e vai dizer, ó, a pessoa não quis assinar lá o termo de infração, o auto de infração. Beleza? Tranquilos até aqui? Muito bem! Bom, a todos é dado o direito de conhecer, né, as informações, de ter acesso
as informações. O notificado, né, aquele infrator, né, ele deve ser notificado, né? A pessoa tem que ser o notificado. O infrator tem que ser notificado a fim de que ele tome conhecimento e possa eventualmente, né, não sei quem ele é, tem que saber o que está acontecendo. Ele está respondendo a um processo administrativo, ele tem que tomar ciência, ele tem que saber, ele tem que conhecer das normas e dos regulamentos, a fim de que ele possa fazer a sua defesa de forma correta, inclusive podendo substituir, né, representar-se, melhor dizendo, por advogado legalmente habilitado, por um profissional legalmente habilitado, que é o advogado, né? Então o infrator, ele tem que ser notificado, né, a fim de que ele tenha ciência do auto da infração. Luciana, como aqui ele é notificado? Primeiro, ele pode ser notificado pessoalmente. Segundo, pelo correio sempre, não é? Terceiro, edital. Terceiro, por edital. Então, nós temos algumas formas de notificar essa pessoa. Então, o infrator será notificado para ter ciência do fato, do auto de infração, pessoalmente, pelo correio ou pela via postal, por edital, se estiver em lugar incerto ou não sabido. Quando a gente não tem conhecimento de onde essa pessoa está, isso serve até para o processo civil, processo penal, enfim. Mas, aqui é a legislação. Mas se você eventualmente não sabe onde a pessoa está, edital. Vai ter que dar ciência por edital. O edital, você estudou aí, né, em direito administrativo, ele vincula a publicação no edital, né, vincula a pessoa, né, vincula. Por quê? Porque se foi publicado, você não pode dizer que você não sabia, não é? Se foi publicado, você não pode dizer que você não sabia. Claro que tem várias jurisprudências. Vou contar uma coisa que já aconteceu comigo, né? Eu já passei em um concurso público que eu queria muito, né? Lá no Amazonas, que eu sou apaixonada, né? Nada contra nenhum estado, nem ao meu, mas o Amazonas, nossa, eu sou assim, fissurada pelo Amazonas. Mas enfim, então eu finalmente passei naquele grande concurso que eu queria, pessoal. Aí publicou minha nomeação foi publicada, né, em dezembro de 2014, é mole? E eu estava dando aula para um tribunal de justiça que tinha saído. Eu não acompanhei a publicação. E o quê? Perdi a nomeação. 30 dias depois. Foi publicado, eu não tomei conhecimento, perdeu. Então, perdeu o Playboy. Se a pessoa, não se sabe o local onde essa pessoa está, portanto, publicação por edital, porque vincula. Então, ela não poderia dizer, não, aqui tá, foi publicado sim. Publicou por edital porque você estava em lugar incerto ou não sabido. O desrespeito ou desacato ao servidor competente em razão de suas atribuições legais sujeitará o infrator à penalidade de multa. Você sabe que é desacato. Desacato, não é? É inclusive um crime cometido contra funcionário público, está lá no Código Penal, né? Salvo engano, artigo 331 do Código Penal. Pode ver aí, depois, só a título de conhecimento, né? Então, artigo 331 traz aí, né, o crime de desacato, institui aí o tipo penal, né? Institui aí o crime de desacato. Então, o desrespeito ou desacato ao servidor competente em razão de suas atribuições legais, bem como embargo oposto a qualquer ato de fiscalização de leis ou atos regulamentares em matéria de saúde, sujeitarão o infrator à pena de multa. A pena de multa, tá certo? Desacato, além de tudo, é crime. Você menosprezar, você humilhar, né, o funcionário público em razão das funções, de suas funções públicas, suas funções administrativas. Crime de desacato. Tranquilos? Beleza? Muito bem, muito bem. Se eu estou sendo penalizado aí com a aplicação de uma multa, eu tenho um prazo para pagar. Você viu lá em direito administrativo que a multa, ela não goza de autoexecutoriedade, não é? Você tem que pagar, porque senão seu nome vai ser inscrito na dívida ativa. Mas ninguém vai chegar na sua casa, pegar você pela mão e levar você ao banco para pagar. Não vai, não é isso? Então, alguns atos administrativos, eles não gozam, né, de autoexecutoriedade. Apenas você estudou lá em direito administrativo que somente a presunção de legitimidade está presente em todos os atos, né? A autoexecutoriedade nem em todos os atos. Então, caso seja necessário, haverá aí uma execução, não é? Uma execução aí fiscal. Por quê? Porque você está devendo, aí você é devedor, você está na dívida ativa
da Anvisa, da União. Beleza? Então, quando for aplicada uma pena de multa, você tem até 30 dias para pagar. E esse dinheiro vai ser recolhido, obviamente, em um fundo, não é? No Fundo Nacional, na conta do Fundo Nacional de Saúde. Então, já que nós somos aí uma autarquia relacionada, né, vinculada, melhor dizendo, ao Ministério da Saúde, então, essa multa vai lá para a conta, não é, vinculada ao Fundo Nacional de Saúde, ou às repartições fazendárias dos estados, do Distrito Federal ou do município, conforme a sua jurisdição administrativa. Tranquilos? Beleza? Ok? Vamos ver aqui o que tem depois. A pena. A pena, não foi? Isso. Quando aplicada a pena de multa, o infrator será notificado para efetuar o pagamento no prazo de 30 dias, contados da data de notificação, recolhendo a conta do Fundo Nacional de Saúde, ou as repartições fazendárias dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, conforme a jurisdição administrativa em que ocorra o processo. Então, se o processo está ocorrendo lá, né, no estado, né, da Bahia, né, no município, sei lá, de Salvador, então aí a jurisdição administrativa por onde correu este processo é quem vai aí recolher, né, a conta que vai ser utilizada, tá certo? Para recolher este pagamento dessa multa. Atenção! Atenção, você sabia que essa multa pode sofrer aí uma redução? É, uma redução. Se você foi notificado hoje, né, da multa, a multa lhe foi imposta hoje, esse dia que você está aí estudando, vendo essa aula, tá? E se por acaso, dentro de 20 dias, você tem 30 para pagar, não é isso? Você não tem 30 para pagar? Então, não foi o que está estabelecido aqui? Desculpa, 30 dias para pagar? Então, se você tem 30 dias para pagar e dentro de 20 dias você paga, dentro de 20 dias você paga, você poderá, aí ter aí uma redução de 20 dias, 20%, 20 dias, 20%, tá certo? Vamos ver o que tem aqui? As multas impostas aí, tá vendo? As multas impostas em auto de infração poderão sofrer redução de 20% caso o infrator efetue pagamento no prazo de 20 dias, contados, obviamente, da data em que você foi notificado, da data em que você tomou ciência do fato. Porque você só pode entrar aí com o processo, né, com a sua defesa, no seu processo administrativo, a partir do momento que você toma ciência. Como é que eu vou me defender de algo que eu não tomei ciência, que eu não conheci? Primeiro, por isso é que se diz que a notificação será pessoalmente, ou por correio, ou então por edital. Eu tenho que tomar conhecimento, porque senão como é que eu vou me defender? Não tem como. Tranquilos? Beleza? Muito bem, não é? Implicando na desistência tácita de defesa ou recurso. Claro, olha só, se eu pago a multa, eu já estou, de certa forma, admitindo que eu errei. Ou não é? Que eu agi em desconformidade com um padrão legal, com alguma norma, né? Com algum dispositivo legal. Se eu pago, então tacitamente eu estou dizendo, pago, né? Devo, não nego, e pago porque eu pude pagar e agora também abro mão do meu direito de recurso, porque eu admiti, de certa forma, né, que eu realmente estava agindo de forma equivocada. Beleza? O infrator poderá oferecer defesa ou impugnação do auto de infração no prazo de 15 dias contados de sua notificação. Tá? Cuidado com esses prazos. Cuidado com esses prazos, tá? Se eu pago, eu abro mão, Se eu pago, eu abro mão da minha defesa. Então eu não paguei, Luzinha. Então você tem 15 dias. Você tem aí 15 dias aí contados da sua notificação para que você possa oferecer a sua defesa. Para que você possa oferecer a sua defesa, é o que está escrito aqui. Tranquilos? Beleza? Muito bem, Luzinha. E a interdição? Voltando àquela interdição. Olha só. Aqui na nossa lâmina nós temos a interdição do produto. A interdição do produto será obrigatória. Mas eu trouxe da lei, viu, pessoal? Quando resultarem
provadas em análises laboratoriais ou no exame dos processos ações fraudulentas que impliquem em falsidade ou adulteração. Isso aqui é o que está literalmente na lei. Tá, pessoal? Então, a interdição do produto será obrigatória. Se é a interdição, é obrigatória. Se é a interdição, né? Depois eu me corrijo aí, viu? Porque português você sabe, né? Será obrigatória quando resultarem provadas aí que o produto está sendo, né, em análise, né, laboratorial, claro, tudo tem que ser fundamentado, que esse produto está sendo aí falsificado ou adulterado, tá certo? Essa interdição deste produto que está sendo adulterado ou falsificado, cuidado, a interdição do produto. Nós estamos interditando o produto e o estabelecimento, tá? Que está sendo fraudado, que está sendo falsificado, que está sendo adulterado, tá? Nesse caso, essa interdição vai durar o tempo necessário, né? O tempo necessário para se fazer os testes, já que eu tenho aqui, ó, que tem que ser provado, em análises laboratoriais. Análises laboratoriais. Não sei quanto tempo vai perdurar isso. Então, a princípio, essa interdição dura o tempo necessário para se fazer esta análise. Agora, em qualquer caso, não pode exceder a 90 dias, né? Em qualquer caso, né, não pode exceder 90 dias. Por quê? 90 dias. Por quê? Porque além dessas análises laboratoriais, né, nós podemos requerer, né? Podem ser aí adotadas outras providências, podem ser requisitadas, requeridas, melhor dizendo, requeridas outras providências. Então, a gente não sabe qual vai ser o prazo, né? Qual vai ser o tempo correto aí em que essas análises serão feitas. Agora, em qualquer caso, a interdição do produto e do estabelecimento, produto e estabelecimento, não podem durar mais que 90 dias. Tranquilos até aqui? Vamos ver o que é que tem na nossa lâmina. Vamos ver aqui, primeiro vamos apagar. Deixa eu ver aqui o que é que tem aqui para a gente explicar. A interdição, acabei de falar. A interdição do produto e do estabelecimento como medida cautelar durará o tempo necessário à realização dos testes, provas, análises e outras providências requeridas, não podendo em qualquer caso exceder o prazo de 90 dias, fim do qual o produto ou estabelecimento será automaticamente liberado. Muito bem, muito bem. E se não for comprovada essa análise aí, essa adulteração, não sendo comprovada através da análise fiscal ou da perícia de contraprova, a infração objeto da apuração, e sendo considerado produto próprio para o consumo, eu não vou nem dizer o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Ora, a autoridade competente vai lavrar o despacho liberando e determinando o arquivamento do processo. É óbvio. Se o produto, depois das análises laboratoriais feitas, ele não constatou nenhuma irregularidade, então o processo é arquivado e a pessoa pode continuar aí, né, produzindo e colocando aí no mercado, trabalhando, né, de forma lícita. Tranquilos? Muito bem, muito bem. Agora, Luciana, tem algumas transgressões que a gente percebe que não estão sujeitas, né, a análises periciais, né? Então, nesse caso, a lei faz alguma distinção? Faz. A lei nos diz, nos ensina que nas transgressões que independam de análises ou perícias, inclusive por desacato não depende de perícia, depende. Se desacatasse um policial, um servidor, você é isso assim, porque... Já pensou? Eu não vou dizer aqui aquelas palavras que eu não digo em sala de aula presencial, quanto mais em sala, né? Quanto mais em aula online, só tem eu e você aqui, nunca jamais em tempo algum. Então você sabe sim o que é um desacato. Se você quer aprender um pouco mais, você procure aí na internet, né? Vá lá no Código Penal e veja, né? E leia um livro aí de penal para você ver. Você desmerecer, você, né? Simplesmente destratar de forma grosseiríssima um funcionário público em virtude
das suas funções. Então, nas transgressões que independam de análises ou perícias, inclusive por desacato, a autoridade sanitária, o processo obedecerá ao rito sumaríssimo, mais rápido, né? E será considerado concluso caso o infrator não apresente recurso no prazo de 15 dias. Concluso é o quê? Vai direto para a mão da autoridade que vai decidir sobre aquele assunto, sobre aquilo que está sendo posto ali, né, no processo, tá certo? Tranquilos? Isso é autoconcluso, já viu isso? Aí no processo judicial que você colocou contra uma empresa, doutora, os autos estão conclusos, estão na mesa do juiz para que ele possa decidir sobre o que foi pedido. Então aqui é a mesma coisa, os autos são conclusos para a autoridade, portanto, competente. Muito bem, a inutilização dos produtos e o cancelamento do registro da autorização para o funcionamento da empresa, da licença dos estabelecimentos, somente ocorrerão após a publicação na imprensa nacional, na imprensa oficial. Você já sabe, já falei várias vezes aqui o que é a publicação, não vou falar mais uma vez. Publicou, vinculou. Publicou, vinculou. Então, como é que eu posso aí inutilizar, cancelar, não é? Suspender, não é? Simplesmente cancelar o registro, dizer assim, essa empresa não funciona mais. Bom, eu tenho, não é, que publicar isso no diário, eu tenho que dar isso, é publicidade, né? Eu tenho que conferir a eficácia externa ao ato administrativo através da publicidade, que é o que está acontecendo aqui, tá certo? As infrações, né? As infrações, as disposições legais e regulamentares de ordem sanitária prescrevem em 5 anos. Se em 5 anos não se foi tomado nenhuma posição, se o Estado, se o poder público permaneceu inerte, não é? Então a prescrição ela será aí alcançada, porque essas infrações elas prescrevem. Ninguém pode ser penalizado ad infinito, procurado ad infinito, né? Prescrição, eu costumo dizer, eu gosto muito, não a conheço pessoalmente, mas eu gosto muito, né? Sabe uma música de Adriana Calcanhoto? Você entrou no trem e eu na estação vendo o céu fugir. Isso é prescrição. Você permaneceu, inerte. O Estado permanece inerte. É o Instituto da Prescrição. São os institutos da prescrição e da decadência, que talvez você não tenha estudado aqui para o seu concurso. Desculpa para mim mesmo, me bati aqui, né? Que você talvez não tenha estudado para o seu concurso, mas que você já está pelo menos sabendo, ouvindo falar sobre o que é. Prescrição e decadência são institutos que acontecem em virtude do transcurso do lapso temporal, né? A decadência é a perda do direito em si, decadência começa com D de direito, a perda do direito em si, porque você não agiu naquele momento oportuno, assim como a prescrição, a perda da tutela que você tem, né, diante do Estado, a perda da tutela do Estado. Então, as infrações, elas prescrevem em 5 anos. A prescrição interrompe, né, pela notificação. Se você foi notificado, aí, interrompa a prescrição. Se no primeiro ano do decurso desses 5 você é notificado, então, os outros 4 estão ali, esperando. O prazo foi interrompido. Então, a partir do momento em que você é notificado, a prescrição ela é interrompida e, obviamente, não corre prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. Se você já está respondendo o processo, então também a prescrição não pode correr, porque ela faz parte do decurso do prazo, decurso do tempo, do lapso temporal. Tranquilos até aqui? Muito bem, a alegria de viver, alegria de viver. Então, eu não vou desistir. Missão dada, parceiro, é missão cumprida, Capitão Nascimento, né? Aí, aquele ator muito que incorporou muito bem naquele filme que vocês devem ter assistido. E se não assistiu também, procure aí conhecer o Wagner Moura, né? Baiano, soteropolitano, né? Então, eu não vou desistir. Missão dada é missão cumprida. Beleza? Muito obrigada, pessoal. Até uma próxima aula. Espero que você tenha gostado. Dúvidas, quesitos, questionamentos, professora lucianamedeiros@gmail.com e no meu e-mail, Luzinha Medeiros. Até já. Fui!